Queria abrir com os irmãos no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo de Marcos. Queria que nós olhássemos do versos 2 a 8 de Marcos. Marcos está registrando uma passagem muito interessante, muito importante. Veja só, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Isaías está falando, muito antes de Jesus nascer, que ele enviaria um mensageiro que estaria pregando, ensinando, orientando, planejando o caminho para a chegada do Senhor. Eis que diante de vós envio o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Referia-se ao caminho do Senhor. Verso 3, diz assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o Senhor está usando o profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus nascer, para dizer a cada um dos seus ouvintes que no futuro haveria uma voz que haveria de clamar no deserto, e esta voz seria utilizada para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas daqueles que haveriam de receber Jesus como Salvador, como Messias, esperado, prometido ao povo de Israel. Então, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É como diz o Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Então é toda uma preparação para que o Rei da Glória possa chegar, entrar e estabelecer-se naquele ambiente que ele decidiu visitar, pela graça e pelo poder de Deus. Veja o verso 4, assim: apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse João Batista é aquele de quem o profeta falava, que estaria preparando e organizando o ambiente para a chegada do Messias. Veja o verso 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. De quem que ele está falando? Ele está falando do Messias, que haveria de vir como cumprimento de uma promessa dada por Isaías, através de Isaías, para o povo de Israel. E pregava dizendo, então, pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar. Então, ele estava trabalhando na preparação do ambiente, na preparação daquele momento histórico, para que chegasse ali aquele que era a promessa de Deus, que era o Senhor Jesus, o Messias esperado. Agora, João está organizando o cenário para a chegada de Jesus. Verso 8, diz assim: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com... Então, ele é mais importante do que eu, porque eu vos batizo com água, eu vos prego alguma coisa que há de acontecer, mas quando ele virá, ele não só batizará com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que eu quis dizer com esse começo? Que Deus falou que era necessário haver uma preparação para a entrada do Messias nesse mundo. Era preciso haver uma preparação para a chegada do Senhor naquele contexto onde ele era esperado como o Messias, como o Senhor, como aquele que vem para redimir o homem do seu pecado. Então, é preciso haver uma preparação para a entrada de Jesus, para a chegada de Jesus.
Então, se é preciso haver uma preparação como aquela para que Jesus chegasse, também é preciso haver uma preparação na nossa vida para que o Senhor tenha a possibilidade de alcançá-la, de ocupar o ambiente representado pela nossa vida. Então, se a nossa vida representa um ambiente onde o Senhor vai entrar para fazer morada, esse ambiente também tem que ser precedido de uma preparação. Como é que o Senhor vai habitar a minha vida, a minha intimidade? Como é que Ele vai bater a porta, eu vou abrir a porta, Ele vai entrar na minha intimidade e vai habitar comigo sem que a minha vida, o ambiente da minha vida, esteja preparado para recebê-lo na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ou seja, ninguém perceberá o Senhor. Muitas vezes nós somos crentes, mas não percebemos a presença do Senhor na nossa experiência pessoal. Até porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo diz que eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então significa que nós somos um ambiente onde o Senhor vem para morar. Assim como Israel era um ambiente onde o Senhor vinha para ficar, para exercer ali o seu ministério, para revelar ali o plano de Deus para aquela comunidade. Assim o Senhor quer entrar na nossa vida para revelar o plano de Deus para a vida de cada um de nós, o propósito divino para a vida de cada um de nós. Mas é preciso haver uma preparação. De que maneira nós podemos preparar as nossas vidas para receber a presença de Deus de maneira compreensiva, de maneira inteligível, de maneira clara, de modo que nós possamos percebê-lo em nós, na beleza da sua santidade. Faz sentido isso para vocês? Então, uma vez que a gente entende que a gente é um ambiente onde o Senhor deseja habitar, e a gente entende que esse ambiente precisa ser preparado, qual seria esse preparo? João disse que ele pregava o arrependimento de quê? Então significa que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está certo isso? Na Bíblia está certo? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas muitas pessoas não têm consciência de que o pecado que habita no seu ambiente existencial é o mesmo pecado que limita a ação de Deus na sua vida. Nós queremos que Deus opere na nossa vida, nós queremos que Deus haja na nossa vida, nós queremos que Deus transforme coisas importantes em nossas vidas, mas não temos consciência de que precisamos preparar a casa para o Senhor habitar, preparar a casa para o Senhor encontrar-se nela à vontade. A Bíblia chega a dizer: não extingais o Espírito. Por que a Bíblia diz para não extinguir o Espírito? Porque o Espírito pode estar em nós, o Senhor está em nós, mas nós podemos viver uma vida como se Ele não estivesse, como se Ele não tivesse a presença operacional do Espírito na nossa vida. Então somos crentes, nos declaramos crentes, aceitamos a palavra de Deus como verdadeira, oramos ao Senhor aqui ou acolá, mas muitas vezes não temos a consciência da grandiosidade que é prepararmos as nossas vidas para sermos templo do Espírito Santo de Deus. Não temos consciência para prepararmos as nossas vidas para ser a morada de Deus em espírito. Então nós olhamos para as nossas vidas como se as nossas vidas fossem um espaço
nosso mesmo, que nós administramos, que nós decidimos, que nós escolhemos, e Deus passa a ser às vezes um discurso religioso, e não um elemento poderoso de transformação da nossa vida cotidiana. Então o que quer a palavra de Deus nos ensinar? Que quando Jesus veio para entrar neste mundo, foi preciso uma preparação, foi preciso um profeta que anunciasse a sua chegada, foi preciso chamar para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, foi preciso que as pessoas fossem batizadas, para que elas tivessem consciência de que algo novo estava acontecendo. E quando ele fala da chegada do Senhor, ele fala daquele que vai batizar no Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. O qual que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então o Senhor nos batiza no seu corpo, o Senhor nos integra no seu corpo, o Senhor nos coloca dentro do seu corpo, porque o corpo de Cristo é tão extraordinário, porque a cabeça desse corpo é o Senhor Jesus. Então são figuras que mostram como é que o Senhor quer lidar conosco. Ele quer preparar a nossa vida para que, somadas as demais vidas, possam ser morada de Deus em espírito, e esse conjunto é que forma o corpo que se chama igreja. Por isso que Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e edificarei a minha igreja com pessoas em cujos corações eu posso encontrar morada, porque se ele mora no meu coração, no seu, no outro, naquele outro, ele está presente no ambiente da sua igreja, porque ele está presente no ambiente de cada um de nós, na experiência de cada um de nós. Então, o nível espiritual de uma igreja pode ser maior ou menor, conforme a soma dos níveis de cada um de nós. Se o meu nível espiritual está, digamos, nessa altura, o seu nível está nessa altura, o nível do Manuel está nessa altura, o nível do Joaquim está nessa altura. De que altura é o nível espiritual dessa igreja? É esse nível. Mas se de alguém se destaca e sobe, na média o nível vai subir, como na experiência dos vasos comunicantes. Você coloca a água num vaso e aquele vaso distribui pelos demais e todos ficam no mesmo nível, não é assim? Os vasos comunicantes, todos ficam nivelados, embora você coloque água em um só, porque eles se comunicam. Então assim é o Espírito do Senhor, quando ele enche uma vida, todo o ambiente é abençoado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito, para que o ambiente seja cada vez mais abençoado pela nossa experiência crescente de relacionamento com o Senhor. E essa experiência crescente vai da preparação das nossas vidas para que o Senhor encontre uma casa apropriada para a sua morada. Por isso que tem que arrepender-se dos pecados, porque os pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então o nível de espiritualidade de uma comunidade pode baixar de acordo com a nossa experiência espiritual. Pode ser que a nossa vida esteja bloqueando muito da tramitação do Espírito no meio de nós, porque ele faz isso através de pessoas. Então, o que ele fala sobre o nosso pecado? Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e passar pela experiência de perdão dos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, tendo esta consciência de purificação dos pecados, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossas vidas se preparam para ser um ambiente onde o Senhor se sente à vontade para estar, à vontade para partilhar da nossa mesa. Por isso que ele diz, eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o Senhor quer estar onde ele é bem-vindo, o Senhor quer estar onde ele é honrado, o Senhor quer estar onde ele é reconhecido. De outro modo, o Senhor não se sente à vontade na nossa intimidade,
porque na nossa intimidade existe o pecado que atrapalha a nossa relação com Ele, porque faz separação, cria um muro. Então o perdão do pecado, ele destrói essa barreira, destrói essa separação, e então possibilita que cada um de nós seja o que a Bíblia chama de uma nova criatura, dizendo que as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novidade de vida. Então é importante que a gente prepare o espaço, o ambiente da nossa vida, para que o Senhor tenha acesso plenamente à nossa instrumentalidade humana, porque Ele quer usar as nossas vidas para ser vidas abençoadoras. Mas para nossas vidas serem vidas abençoadoras, Ele precisa fazer o que primeiramente? O que Ele precisa fazer primeiramente? Nos abençoar. Por isso que Ele vai nos abençoar, para que nós sejamos instrumentos nas mãos dEle, para abençoar as outras pessoas com as quais Ele quer lidar, ou as quais Ele quer alcançar, ou as quais Ele quer estender o seu amor. Então será sempre através da nossa espiritualidade, da nossa instrumentalidade. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos preparar as nossas vidas para sermos um canal de bênção. Por isso que a nossa igreja escolheu essa expressão. Nós somos aqui um canal de bênçãos. Por que nós dizemos que essa igreja é um canal de bênçãos? Porque nós entendemos que nós somos um canal de bênçãos. Porque como que a igreja vai ser um canal de bênçãos se os seus membros não são um canal de bênçãos? Então cada membro da igreja tem que entender que ele é um canal de bênçãos, é abençoado para ser abençoador. Então nossa igreja terá o nível de ser abençoadora, quanto for o nível de cada um de nós, que somados dá o nível da igreja, o nível da santidade, da pureza, da dedicação, do comprometimento. Então você para agora e pensa, o Senhor quer ter um espaço na sua vida, onde Ele possa habitar confortavelmente, pela santidade que Ele tem e pelo interesse que você tem de unir-se a Ele nesse projeto de uma vida pura, significativa aos olhos dEle. Quando Isaías viu a Deus, ele falou assim: ai de mim, que sou um homem impuro e de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Então o Senhor mandou um anjo lá tocar os lábios dele, e tirou aquela impressão dele, e então ele foi purificado, e o Senhor diz: eis que esta brasa tirou o teu pecado, queimada foi a tua iniquidade, sarado foi o teu pecado. E a Bíblia diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. Então muitas vezes a gente só vai ouvir a voz clara do Senhor, transparente, assim, uma palavra inquestionável do Senhor, quando a gente preparar o cenário para que o Senhor esteja presente na nossa intimidade. Qual é a segunda preparação importante? Se arrepender-se dos pecados é importante, qual seria a segunda condição para que o Senhor se sentisse à vontade na intimidade de cada um de nós? Se sentisse à vontade na intimidade da igreja que nós construímos aqui, em nome dEle, para a glória dEle. Qual seria? Na verdade, a nossa vida tem que estar conectada com o trono da graça de Deus. A nossa vida precisa ter uma dimensão espiritual transcendental. Nós não podemos pensar que somos apenas uma organização da sociedade como outra qualquer. Nós somos uma organização que se diz morada de Deus em espírito. Já imaginou se a morada de Deus em espírito não deveria ser a melhor e a mais especial localização para que Deus pudesse olhar para essa morada de Deus em espírito, que Ele vai chamar de sua igreja, que Ele está construindo conosco, e dizer: através desta igreja eu posso realizar um ministério extraordinário, não só nessa cidade, mas no mundo. Eu posso utilizar esta comunidade, porque este é meu corpo, do qual eu sou cabeça.
E Ele é cabeça do corpo e nós somos membros, mas membros que precisam estar ajustados à cabeça. E a maneira de estarmos ajustados não é somente o fato de pedirmos o perdão pelos nossos pecados, mas é estabelecermos uma relação de comunhão, de intimidade com o Senhor nosso Deus, através desta aproximação que a Bíblia chama de oração. A Bíblia diz que nós podemos buscar o Senhor, e a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E como é que todo o coração pode estar buscando ao Senhor? Quando o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem as minhas veredas, Ele está dizendo: eu posso trabalhar o seu coração, de tal maneira que você possa me buscar de todo o coração, e aí você vai me encontrar. O encontro do homem com Deus dá-se por esta operação do Espírito Santo no nosso coração. Por isso que Ele: dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Pense, organize, escolha, decida andar pelos caminhos que a minha palavra te orienta, a fim de que você possa fazer veredas direitas. Veredas direitas são outro passo importante para que o Senhor habite em nossas vidas, porque o Senhor vai conosco onde nós vamos. O Senhor está conosco através das conversas que nós temos. O Senhor está conosco através dos relacionamentos que nós temos. O Senhor está presente na nossa experiência, na medida em que nós vivemos a nossa vida, e que as nossas vidas sejam a manifestação da glória de Deus. Então a igreja, ela deve ter esta consciência, de que ela é um espaço onde a glória de Deus deve se manifestar. E muitas vezes não se manifesta por causa do nosso pecado, que faz separação entre nós e nosso Deus. Mas uma vez resolvido o problema do pecado, mediante um arrependimento sincero, uma dedicação ao Senhor, no sentido de viver a purificação das nossas vidas, a santificação das nossas vidas ao Senhor, ser santo ao Senhor, separado para uso especial do Senhor. E no momento em que a oração nos conecta com o trono da graça, nos faz relacionados com Jesus, que é nosso mediador, nos faz relacionados com o Espírito Santo que habita em nós e nos inspira a toda a verdade, a todo conceito de relacionamento relevante, significativo com o Pai. Então oração é fundamental. Quanto mais oração a igreja desenvolve, e oração não é aquela coisa formal: eu cheguei aqui, Senhor, eu quero agradecer essa refeição em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração, teoricamente, academicamente falando. Mas, Senhor, meu coração está profundamente grato, porque eu sei que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não seria quem eu sou. Se não fosse a graça do Senhor, eu não trabalharia onde eu trabalho, não produziria o que eu produzo, não seria tão próspero quanto eu sou, em capacidade de colocar sobre esta mesa o pão de cada dia, que eu reconheço que é algo que o Senhor trabalha em mim e através de mim. Quando nós começamos a ter esse nível de consciência, a gente começa a ver Deus operando no nosso trabalho, Deus operando na nossa criatividade, Deus operando na nossa construção, naquilo que nós fazemos. Nós acabamos por ver Deus operando, até que a gente, quando olha para o pão em cima da mesa, não tem dúvida nenhuma de que aquilo é uma obra de Deus. Por quê? Porque Deus está operando na nossa vida em todos os quadrantes, em todo o tempo, em todas as dimensões e de todas as formas. Porque nós entendemos que a nossa vida é a morada de Deus em espírito. Aí quando você vai se alimentar, você diz: essa comida eu não vou comer, porque essa comida estraga o meu corpo. Essa comida eu não vou comer, porque essa comida adoece meu corpo. Essa bebida eu não vou beber, porque ela atrapalha a morada de Deus, que é o meu corpo. Eu vou cuidar do meu corpo como quem cuida do templo do Senhor, como quem cuida do santuário do Senhor. E o meu corpo vai ser não somente um corpo puro do ponto de vista da ética, mas do ponto de vista das escolhas que eu faço para a minha alimentação diária, para o meu exercício, para cuidar da minha funcionalidade. Mas eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos.
Eu tenho que cuidar de algo muito especial, que é a minha vida emocional. Eu tenho que aprender quais são os padrões de Deus para ter uma vida emocional saudável, ajustada, equilibrada, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meu corpo é a morada de Deus, e Deus em nenhum momento quer que o meu corpo seja um corpo disfuncional. Ele não quer que o meu corpo seja um corpo doente, Ele não quer que o meu corpo seja um corpo estragado, Ele não quer que o meu corpo seja um corpo sofredor, não quer que o meu corpo seja de uma mentalidade fútil. Ele quer que a minha mente seja a mente de Cristo. Ele quer que a minha mentalidade seja transformada no altar. Por isso que Paulo diz: traga a sua mente ao altar do Senhor, para que ela seja renovada, a fim de que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você tiver a consciência de que o seu corpo é o templo do Espírito, você vai ter cuidado com o que você come, você vai ter cuidado com o que você fala, você vai ter cuidado com o que você escolhe, decide escolher, decide fazer. Você vai ter cuidado com os relacionamentos, vai ter cuidado com uma série de coisas, porque o Senhor vai estar te preservando para ser uma bênção, e sendo uma bênção você se torna um abençoador. Todos nós temos uma história na vida, todos nós temos coisas pelas quais devemos nos arrepender, mas é isso que é o bonito do Evangelho. Você não tem que carregar uma culpa a sua vida inteira, sendo que o Senhor pode abençoar a sua vida com perdão, lança seus pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles, porque Ele quer te dar a chance de um novo começo, de uma nova oportunidade. Mas e o que já está estragado? O Senhor conserta, porque quando o vaso do oleiro se quebra, Ele pega de novo o vaso e Ele refaz o vaso, porque Ele é especialista em juntar os cacos e construir um vaso novo. Ele pode fazer isso, e Ele quer fazer isso, porque Ele escolheu a sua vida como morada do Espírito dEle. Ele está habitando em você, e o que Ele quer com isso? Prejudicar ou piorar a sua vida, ou Ele quer elevar e melhorar a sua vida? Por isso, cada dia, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, para sermos uma versão corrigida, atualizada e melhorada da nossa vida anterior, do dia de ontem. Não é assim na Bíblia? Versão revista e atualizada. Quer ver aqui, ó? Nova versão revista e atualizada. Então, a Bíblia é uma edição revista e atualizada. Então, a vida de cada um de nós deve ser uma vida passada por revisão e atualizada segundo os propósitos de Deus. E a oração nos ajuda nisso, porque a oração desloca a nossa vida para o trono da graça, e quando a nossa vida chega no trono da graça, acontece o que aconteceu com Isaías. Você vê a beleza de Deus, e você pode fazer uma autoanálise, um autoexame. Faz sentido para vocês? E terceira parte, qual outro elemento fundamental? É o conhecimento da palavra, porque se por um lado o Senhor quer nos purificar, se por um lado Ele nos dá a bênção de orar, por outro lado, Ele nos dá o Espírito que habita em nós e nos dá a palavra, que é um instrumento, a ferramenta que o Espírito vai usar para nos conduzir em toda a verdade. Então a verdade de Deus está na palavra, e o Espírito que habita em nós mexe com a nossa mente, que Ele quer transformar na mente de Cristo, para que nós possamos olhar a palavra e ver saltar da palavra, aquela palavra que é palavra de Deus para a nossa vida, e aplicada à nossa vida, Ele vai fazer o que Ele prometeu. Ele disse assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, e a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Então Deus tem enviado promessas, palavras, ensinos. Jesus disse: aprendei de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. O aprendizado da palavra produz descanso, produz esperança, produz fé, produz confiança. O entendimento da palavra produz uma vida segundo a qual o Senhor aprova, ou conforme a qual o Senhor se une e se deleita, né? Se sente honrado na vida que Ele mesmo está nos ajudando a construir. Então, o amor à palavra é importante. Então, pelo menos esses 3 pontos
até aqui para vocês refletirem que a vida de cada um de nós é um espaço que precisa ser preparado para que o Espírito do Senhor possa realizar aquilo que Ele pretende realizar em nós e através de nós. Você tem um chamado para ser um empreendedor, para ser um empresário, para ser um professor, para ser um pintor de parede, para ser um bom pedreiro. Não importa qual é o seu chamado, importa que você saiba que esse chamado, essa visão, essa experiência que você deseja ter e construir, o Senhor que está habitando em você vai lhe habilitar para ser, porque Ele quer que você alcance o melhor das suas possibilidades, o melhor das suas potencialidades. O Senhor não pretende que você fique marcando o passo onde você poderia ser um maratonista, porque o Senhor está dentro da sua vida e da sua experiência para despertar em você todas as possibilidades que você como ser humano tem, e debaixo da graça e do poder dele pode tornar realidade. Então os sonhos podem se realizar. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele não vai realizar o desejo do seu coração antes de Ele ser a morada do seu coração, antes dele ser o habitante da sua experiência, porque Ele vai nos abençoar para sermos abençoadores, para sermos manifestação da sua glória neste mundo. Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, eu glorifiquei-te a glória, eu trouxe a glória do Senhor aqui na terra, né? Tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então a glória de Deus se manifesta na igreja, pela nossa vida que recebe o poder de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, e se une às demais vidas, e forma um corpo, do qual Ele é a cabeça. Então fica por aí, para a gente olhar que quando Jesus chegou, Ele foi precedido de uma preparação, através de João Batista. Quando Jesus quer dominar, ampliar a presença dele na sua vida, ele está sendo precedido pela obra do Espírito Santo, que te convence do pecado, te convence do juízo, te convence de tantas coisas e se torna até seu companheiro, seu consolador, seu orientador. Ele colocou toda essa potencialidade dentro de você, para que você pudesse ser uma representação gloriosa da vida dele na terra. Amém?